Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa liturgia da palavra vem nos mostrar a autoridade de Jesus. E como nós sabemos muito bem, para atingirmos esse patamar de autoridade, nós precisamos de ter conhecimento. Podemos notar muito bem isso, principalmente na nossa área profissional. Quando nós decidimos trabalhar em alguma coisa na nossa vida e decidimos tomar nosso destino profissional, nós precisamos primeiramente escolher qual área nós queremos trabalhar. E quando nós escolhemos a área na qual nós decidimos trabalhar, a primeira coisa que nós precisamos de fazer já é iniciar o processo de conhecimento daquele trabalho que gostaríamos de fazer. Vou dar exemplos para que você possa compreender. Suponhamos que você quer ser um bombeiro, quer salvar a vida das pessoas. Então, se você quer ser um bombeiro para poder dedicar a sua vida no resgate, no socorro, em poder prestar serviços de salvação para as pessoas, você tem que compreender que tem que saber lidar com situações difíceis e tem que estar preparado para enfrentar grandes adversidades. Então, provavelmente você terá que adentrar em casas pegando fogo, terá que socorrer pessoas, às vezes com fraturas expostas, com machucados, às vezes socorrer até mesmo pessoas sem vidas, e isso inclui, às vezes, crianças, idosos, mulheres e às vezes pessoas que até mesmo nós amamos. Situação na qual nós vemos alguns exemplos aí pela internet que às vezes bombeiros irão resgatar pessoas que sofreram acidentes e quando chegam lá percebem que são parentes de sua família. Então você tem que estar preparado para enfrentar esse tipo de coisa. É claro que nós conhecemos essas situações nas quais aonde acontece esse exemplo que dei, na qual a própria empresa que presta serviço irá ajudar, dar suporte a essa pessoa na qual foi socorrer os seus familiares. Geralmente não deixam essa pessoa se envolver com o fato, porque a gente sabe muito bem que o emocional humano acaba sendo comprometido por causa dessa situação. Alguns têm mais facilidade para lidar com isso e outros não. E é aí que nós percebemos que a autoridade ela é essencial para podermos manifestar os nossos desejos para servir a algum tipo de atividade. Então, se você quer servir a uma atividade na qual você quer ser um bombeiro, você tem que compreender que poderá passar por esse tipo de situação. Então aí nasce o conhecimento. Você conhecendo aquilo que você quer adentrar, você quer se envolver, você vai tomar a decisão se é realmente aquilo ali que você vai tomar como passo para a sua vida. Esse exemplo é um exemplo que a gente pode ver que é mais gritante. É um exemplo no qual nós podemos perceber que as pessoas agem em situações extremas, em situações difíceis e complicadas. Mas podem ser também outras escolhas, como escolher casar, se relacionar, que é uma situação talvez um pouco mais blanda e amena. Você provavelmente não passará por situações constantes e cotidianas de ter que passar por grandes problemas e situações difíceis. Quando a gente se casa, geralmente a pessoa vai fazer uma reflexão para poder ver se é aquilo que ela quer e ter o conhecimento se vale a pena. Ele vai perceber que as dificuldades numa relação, num casamento, são mais direcionadas entre o convívio social. Então, se você vai conviver com outra pessoa, você tem que compreender que a pessoa poderá às vezes te maltratar, que tem dias que ela não terá muita paciência, que tem dias que ela estará às vezes carente, estará em cima de você ali te cobrando carinho, exigindo de você coisas que às vezes você não gosta de ser cobrado. E por isso, às vezes a opção sua não é se relacionar, talvez não seja o momento certo. E às vezes você acaba fazendo isso por piedade do outro, acaba aceitando assumir um relacionamento mais sério, não porque você ame o outro, mas sim pela piedade que você tem pelo outro. E nós não podemos fazer isso.
E no nosso contexto bíblico de hoje, nós fomos apresentados por Jesus Cristo essa condição da cobrança da autoridade de Jesus sobre o ensinamento da palavra de Deus. Jesus estava ali ensinando a palavra de Deus para as pessoas que estavam querendo receber essa palavra de conforto, de conhecimento do reino dos céus, até que apareceram os estudiosos, os poderosos do meio religioso daquela época, cobrando o motivo pelo qual Jesus estava ensinando a palavra de Deus, com que autoridade, quem autorizou Jesus a ensinar a palavra de Deus, se aquele ensinamento dele estava correto. Nós podemos perceber que Jesus devolveu a resposta como pergunta para aqueles homens. Nos questionou sobre João Batista. Falou com eles que se eles respondessem primeiramente a sua pergunta, que ele diria com que autoridade ele estava ali ensinando a palavra de Deus. A pergunta que Jesus fez a eles foi a seguinte: se João Batista estava ali ensinando a palavra de Deus pela lei dos homens ou pelas leis de Deus? E eles ficaram sem saber o que responder. E por isso questionaram Jesus, disseram a Jesus que não sabiam a resposta e que queria saber de Jesus qual seria a resposta dele. Porém, Jesus não respondeu porque usou a sua autoridade, seu conhecimento, a sua palavra para poder mostrar aos homens que o conhecimento, a palavra de Deus, ela é levada exatamente pela convivência com o conhecimento. Jesus conhecia a fundo a palavra de Deus e aqueles homens que também levavam a palavra de Deus, ao questionarem Jesus com essa pergunta, simplesmente provavam que não tinham conhecimento algum, que não sabiam o que Deus esperava deles. Estavam às cegas no meio do conhecimento da palavra de Deus. Viviam diante dos manuscritos dos profetas e não compreendiam o que Deus queria deles. Então, por isso, o conhecimento é uma das grandes chaves para que nós possamos levar a palavra de Deus. E nós temos hoje aí a nossa Bíblia Sagrada para poder nos orientar sobre o conhecimento da palavra de Deus. E assim, em qualquer área da nossa vida. Se você quer ser um bombeiro, você tem como ferramenta, primeiramente, a sua reflexão se é aquilo que você realmente quer para a sua vida. E depois nós temos apostilas, nós temos materiais de primeiros socorros, temos várias coisas para podermos termos como conhecimento da palavra de Deus. Aliás, sobre o conhecimento de como ser um bombeiro. Quando ocorrer um acidente, pelo menos os primeiros socorros você tem que saber dar à pessoa que está precisando da sua ajuda. Como você vai ajudar alguém se você não tem o conhecimento? E era essa autoridade de Cristo. Como Jesus podia ensinar a palavra de Deus se ele não tinha o conhecimento? E é aí que nós podemos ver que ele tinha o conhecimento e aqueles homens que foram questionar Jesus não tinham o conhecimento. Porque se tivessem o conhecimento, sabiam que Jesus estaria ensinando pela autoridade de Deus Pai Todo-Poderoso. Não precisava nem de questionar essa pergunta. Porque todo aquele que leva a presença do amor de Deus, que ensina as pessoas o amor de Deus, está levando a palavra de Deus sobre a autoridade de Deus Pai Todo-Poderoso. E todo aquele, como o exemplo que nós demos do bombeiro, todo aquele que resgata as pessoas, retira as pessoas das chamas, apaga incêndios e ajuda quem precisa, às vezes em primeiros socorros, com que autoridade ele faz isso? Exatamente pelos conhecimentos de primeiros socorros, pelos conhecimentos de bombeiro que ele teve na sua trajetória de vida. É assim que funciona. Como você pode falar de um relacionamento, de casamento, se você não tem conhecimento? E por isso o conhecimento ele é praticado às vezes dentro da nossa casa, com os nossos irmãos, com os nossos pais, para depois nós sairmos para o mundo para poder aplicar aquele conhecimento. A forma como você trata seus pais será a forma na qual você irá tratar o seu parceiro. Se você grita com seu pai, trata mal sua mãe, é ignorante com seus irmãos, é assim que você vai tratar os seus parentes. Aliás, assim que você vai tratar a pessoa na qual você vai se relacionar e casar-se. Por isso,
você que decidiu na sua vida assumir um relacionamento, às vezes é essencial você perceber isso. Observe durante o namoro como o seu parceiro trata os seus pais, como o seu parceiro trata os pais e os irmãos que ele tem. A forma como ele trata será a forma como ele irá te tratar. Se ele grita com os pais dele, ele irá gritar com você. Se ele às vezes é ignorante e maltrata a mãe dele, da mesma forma ele irá fazer com você, e vice-versa para homens e mulheres. Se a sua mulher maltrata os seus parentes, é assim que ela irá te tratar. Por isso, é essencial o conhecimento. E esse conhecimento é que te dá autoridade para fazer a sua escolha na vida. Se você vê que uma pessoa está maltratando os seus parentes, está maltratando as pessoas que deveria estar dando respeito, é sinal de que você deve pensar duas vezes se é aquilo mesmo que você quer para a sua vida. Jesus optou e decidiu servir a Deus Pai desde o momento em que ele saiu do reino dos céus e veio para o meio de nós. E nós também temos essa opção. É claro que temos que fugir dos pecados, fazer as escolhas corretas para termos a autoridade de poder levar a palavra de Deus. Tenha comportamentos de amor, práticas de amor, para ser reflexo e a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida e na vida do nosso irmão. No mais, esse é o nosso conhecimento da palavra de hoje, a nossa reflexão sobre a autoridade que Cristo veio mostrar aos fariseus, aos profetas, aos doutores das leis, para que nós também pudéssemos as observar e as praticar no nosso dia a dia. Por isso, muito cuidado ao questionar as pessoas sobre a autoridade delas, porque elas ensinam a palavra de Deus. Aquele que leva a palavra de Deus, ensina o amor de Deus, ele está sobre a autoridade de Deus Pai Todo-Poderoso. Não é a autoridade dele. Ele não faz porque ele simplesmente quer. É claro que ele faz pelo amor que ele sente a Deus, mas a palavra de Deus, levada corretamente, é sobre a autoridade de Deus Pai Todo-Poderoso. Cristo nos disse isso várias vezes. Ele veio para trazer a palavra de Deus. Ele veio para trazer aquilo que o Pai o ensinou. Ele não trouxe por ele trouxe pelo Pai. E o Pai nos mostra que, se ouvirmos a palavra de Cristo, estaremos compactuados e tendo uma comunhão com os seus ensinamentos. Vamos passar para os comentários do vídeo de ontem. Os comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui o comentário da Doreci Nascimento, que nos mandou: bom dia, missionário Wagner e todos os amigos deste canal de orações. Saúde, bênção, paz e amor para todos nós. Amém. Santa Luzia, tirai as doenças dos nossos olhos e dai-nos luz para sermos a beleza da terra, o brilho do sol, o colorido das flores, a beleza da criação, o sorriso das crianças. Interceda ao vosso Filho Jesus pelo brilho do nosso coração. Dia 13 de dezembro, viva Santa Luzia. Amém. Que assim seja, Santa Luzia. Hoje é o dia de Santa Luzia nosso aqui. É uma comemoração mundial da Igreja Católica. Santa Luzia, ela é a santa dos olhos, né, que faz-nos buscar a compreensão, a visão do mundo, que nós possamos abrir os nossos olhos para compreender esse amor de Deus e não só enxergarmos as coisas materiais. Deus sempre nos convida exatamente a isso, a abrirmos os nossos olhos, a enxergarmos a questão espiritual, não ficar com os olhos fechados para a vida espiritual. Às vezes estamos nas trevas e na escuridão de forma carnal, mas de espírito nós não podemos estar. Cegos de carne, de corpo, mas de espírito jamais. É claro que a intercessão a Deus pode fazer todos os possíveis na nossa vida. Deus pode às vezes curar uma cegueira que nós temos ou dar margens e caminhos para que apareça um anjo na nossa vida e assim nos dê a oportunidade de voltar a enxergar ou de recuperar a nossa visão. Mas o mais importante é jamais cegos pelos olhos do Espírito. Se forem cegos pelos olhos carnais, a gente sabe muito bem, a carne irá perecer, nós iremos morrer e nada disso será levado para o reino dos céus. Mas a nossa visão espiritual, nós não podemos perder ela jamais.
É a visão de praticar o amor, praticar o bem, ajudar o próximo, viver os mandamentos de Deus. Grande abraço a Doreci. A Odete Sobral nos mandou bom dia, missionário Wagner, irmãos do canal. A paz de Cristo esteja com todos nós. Obrigado pela reflexão. Deixo aqui meu muito obrigado a José Antelmo, Astéria Maria, Doreci Nascimento, ao missionário Wagner pelas palavras e felicitações. Deus abençoe cada um de vocês com muita saúde e realizações. Gratidão sempre. Abençoado domingo do Senhor a todos nós. Amém. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Que a paz esteja contigo, Odete Sobral, e que Deus abençoe você e toda a sua família. A Docilar da Zel mandou um bom dia. A nossa amiga aqui é a Zélia, o nome dela é Zélia, eu conheço ela. Ela tem um canal muito interessante para quem gosta aí sobre coisas do lar, sobre essas coisas que as mulheres gostam, né? Eu sou um pouco fora desses assuntos, mas as mulheres gostam às vezes de coisinhas, de arrumar casa, deixar muito organizado, aquela coisa de deixar uma casa mais bonita. Ela tem um canal direcionado a isso. Recomendo a vocês que possam estar visitando o canal dela. Uma pessoa abençoada por Deus, sempre muito focada ao conhecimento da palavra de Deus. Para quem conhece ela e visita o canal dela, consegue perceber com muita facilidade o amor que ela tem pela família e por Deus Pai Todo-Poderoso e Jesus Cristo e o Espírito Santo, naturalmente, que fazem parte da nossa Trindade. Grande abraço a Zélia aí, que Deus te abençoe, Zélia. A Luzanira Maria nos mandou um bom dia, que tenhamos um domingo abençoado e uma semana de paz e luz. Amém. Que assim seja, Luzanira. Muita paz, muita luz para todos nós aqui do canal, e especialmente para você, Luzanira. A Astéria Maria nos mandou: olá, boa noite, missionário Wagner, gratidão pelas e muito obrigado. Pelas palavras, né? Por ler nossas mensagens, que Deus te ilumine sempre. Amém. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, faço das palavras dela as minhas. Boa noite, irmão e irmãs do canal. Que Deus abençoe sempre a todos nós. Amém. O meu presente de aniversário para os aniversariantes desse mês é o amor e a paz para você, Odete Sobral, e familiares do Wagner. Um grande abraço a todos. Amém. Que assim seja. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por olhar por cada um de nós. É muito bom ver a presença de Deus na tua vida e que você sempre está compartilhando esse amor de Deus com cada um de nós. Um grande abraço aí para José Antelmo. A nossa amiga Edna Penha nos mandou: boa noite, missionário Wagner, que a paz esteja contigo. Meu Deus, aumentai minha fé. Oração para minha filha Tatiana e minha família. Amém. Obrigado. Que assim seja. Que nós possamos colocar em oração aí todos nós que estamos assistindo hoje nosso canal de oração. Colocar em oração a nossa amiga Edna Penha, sua filha Tatiana, que está procurando um emprego, e que Deus possa aumentar a fé da nossa amiga Edna Penha, mostrando a ela bênçãos, graças, para que ela possa crer mais, né? Jesus fez isso com muitas pessoas no nosso contexto bíblico, para que pudessem crer. Um exemplo a gente tem é o Paulo. Paulo ficou cego. Jesus apareceu para Paulo, retirou a visão de Paulo, deixou ele cego para que ele acreditasse. Ele teve que procurar uma outra pessoa para que essa pessoa curasse a sua visão. Jesus o direcionou durante todo o processo, mas ele teve que ficar cego para acreditar. Às vezes Deus coloca nas nossas vidas certas provações para que nós possamos acreditar. E às vezes nós julgamos ser ruim, e não é ruim, é para aumentar a nossa fé. E às vezes nós não conseguimos perceber isso. Coisas ruins acontecem na nossa vida para que a nossa fé seja aumentada. Isso é prova de que às vezes as nossas lutas, as nossas batalhas cotidianas são para exatamente isso, aumentar a nossa fé. Batalhas não faltarão. A Márcia Souza nos mandou: glória a Deus, preparo meu coração e tenho fé. Espero Deus restaurar meu casamento. Eu não sou perfeita. Amém. Márcia Souza, realmente, restaurar um casamento, a gente sabe que é bem complicado isso, primeiramente porque
a gente vai estar lidando com um ser humano diferente de nós. Às vezes a gente ama o outro, a gente tem carinho pelo outro, tem respeito, os pilares, né, que é amar, respeitar e ser fiel. A gente tem esses 3 pilares com o outro, mas o outro não tem isso com a gente. Ou vice-versa, às vezes a gente que não tem esse valor com o outro. E às vezes pode ser um pouco tarde demais quando a gente fica tropeçando demais esses valores. O outro espera da gente, a gente não dá a ele aquilo que é uma promessa que a gente faz. Por isso é importante a gente conhecer as nossas limitações, conhecer o que a gente precisa de fazer para poder melhorar onde estamos tropeçando, para não perdermos às vezes um bom relacionamento. Jesus é um bom relacionamento para a nossa vida. Então se a gente ficar amando outras coisas mais do que Deus e amando outras situações mais do que ao nosso próximo, muitas vezes nós vamos perder a presença de Cristo e a nossa salvação. E o mesmo acontece nos relacionamentos. Às vezes você fica dando mais valores às coisas materiais do que ao seu parceiro, você acaba perdendo a sua relação. Um exemplo que eu posso te dar, que eu conheço uma pessoa que passou por isso, um rapaz tinha sua esposa estava doente, ela precisava de comprar uma certa medicação lá, e o rapaz tinha planos de comprar um celular melhor para ele, um celular mais avançado. E aí ele se deparou com um dilema. Ou ele cuidava da saúde da esposa dele, ou ele comprava o celular que ele tanto queria. E adivinha o que ele fez? Por isso que o ser humano às vezes é muito complicado. Ele optou em comprar o celular dele, ter o celular que ele tanto queria. Com isso, a esposa piorou a sua saúde, ficou pior. E ela percebeu isso. E como ele não aplicou e não investiu no amor ao próximo, ela acabou desfazendo o relacionamento com ele. A gente compreende as coisas, a gente sabe que tem que amar, perdoar, tem que saber, mas também temos que colocar o conhecimento da palavra de Deus nessas situações. Se nós não nos doamos para o outro corretamente, muitas vezes nós perdemos as pessoas. E é da mesma forma, se nós não nos doamos aos mandamentos de Deus, nós vamos acabar perdendo a nossa salvação, perdendo o reino dos céus. Então, é um compromisso muito sério isso. Então, se você decidiu restaurar aquele relacionamento que você quer para a sua vida, tenha certeza de que ele vale a pena realmente, que aquilo vai ser saudável para você, que a pessoa vai se doar para você da mesma forma que você vai se doar para ela. Por isso que casar é tão complicado, é tão difícil, e às vezes as pessoas fazem isso de forma banal. O casamento é uma coisa para se pensar muito, e não é pouco não, é muito mesmo, porque é complicado você se relacionar para o resto de sua vida com alguém que às vezes não vai te dar o mesmo valor que você dá à pessoa. No mais, esses foram os nossos comentários do vídeo de ontem. Nós estamos aí passando por uma situação um pouquinho complicada aqui no nosso canal. Nós vamos ter que mudar de casa. Nós moramos num apartamento aqui, porém a dona do apartamento fez um aumento no valor do aluguel. O aumento foi bem consideravelmente salgado, então a gente teve aí um aumento de mais de 50% no valor do aluguel, e a gente não pode manter a nossa estrutura nesse apartamento aqui, porque nós não temos condições de manter o valor da mudança. Então nós temos que sair da casa e ir para outra casa para poder ter condições de pagarmos mesmo as nossas contas. Nós temos que honrar o compromisso do segundo mandamento, o amor ao próximo. Se nós não temos condições de honrar as nossas contas, nós temos que, no mínimo, fazer de forma a respeitar o nosso irmão. Então, nós não vamos poder continuar com os nossos estúdios aonde nós estamos hoje, e vamos ter que mudar de casa. Então, nós provavelmente teremos algumas alterações no nosso canal aí. Talvez, não sei ainda como nós vamos mudar esse conceito nosso do canal aí até fazer as nossas mudanças. Mas nós faremos o possível para todos os dias continuar mantendo os nossos vídeos. Mas talvez haja algumas pequenas mudanças até
a alcançarmos a nossa nova casa e prepararmos tudo novamente, nos situarmos, nos organizarmos novamente. Mas no mais, essa é uma explicação para que vocês que nos acompanham compreendam talvez as mudanças futuras que irão acontecer aí. E esses foram os nossos comentários do vídeo de ontem, e que a paz do Senhor esteja com cada um de vós.